Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. agenciadepodcast.com.br. Os vikings realmente existiram? Por que alguns povos ganham tanto destaque na cultura pop? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem foram os vikings. Um dos povos que mais chamam a atenção das pessoas que se interessam por história. O meu objetivo aqui hoje é contar a origem desse povo até o seu declínio. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, nunca existiu um povo chamado vikings. O termo que a gente usa, vikings, é para se referir aos povos nórdicos que viviam na região da Escandinávia. Essa é uma região que abriga os atuais territórios da Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia. Os povos que formaram a Escandinávia foram os povos germânicos, que migraram da Europa Central para a região norte por volta do século VI. Por mais que se convencionou chamar esses povos de vikings, esse não era o termo usado por eles mesmos. A origem da palavra viking é bastante incerta, gerando muitas discussões entre historiadores, e por isso não tem como bater o martelo a respeito desse termo. O historiador Johnny Langer, que é a maior referência no assunto, listou algumas hipóteses que apontam para a origem desse termo. Primeiro, o termo viking pode ter relação com a palavra nórdica vik, utilizada para se referir a pessoas da região de Viken, na Noruega. A segunda hipótese também pode ter relação com a palavra nórdica vik, utilizada também para se referir a pessoas que embarcavam em seus navios em baías. A terceira hipótese pode ter relação com a palavra nórdica viking, utilizada para se referir a marinheiros que cometiam atos de pirataria. A quarta e última hipótese pode ter relação com a palavra do inglês antigo, Wising, utilizada para se referir àqueles que frequentavam portos para realizar comércio. Existe ainda uma outra hipótese defendida pelo linguista Frederick Durand, que defende que vik deriva do verbo vikja, que significa evitar, e poderia indicar que os vikings eram bons em se esconder e evitar o contato com outros povos. Mas independentemente de qual seja a origem dessa palavra, o momento de migração dos vikings para a Escandinávia aconteceu em um momento em que a Europa vivia um período de muita instabilidade política, com a formação de diversos reinos, feudos e impérios. Não se sabe ao certo o motivo, mas a partir do século VIII, os vikings começaram a fazer algumas viagens de conquista na Europa. O primeiro alvo viking foi o leste da Inglaterra, em 793 d.C., em um mosteiro na ilha de Lindisfarne. O primeiro contato dos vikings com os europeus já marcou como seria a relação entre os diferentes povos. Os vikings saquearam o mosteiro e mataram todos os monges que resistiram ao avanço escandinavo. Por conta desse primeiro contato violento com os ingleses, algumas fontes são usadas para valorizar de forma excessiva esse lado dos vikings, criando até mesmo alguns estereótipos que existem até hoje. A verdade é que os vikings também estabeleciam relações comerciais e diplomáticas com povos da região. Um dos principais focos de interesse dos vikings foi a Inglaterra, que entre os séculos 8 e 9 vivia um período de fragmentação política e divisões internas, uma combinação extremamente favorável para um povo estrangeiro que queria novas terras. A primeira grande invasão na Inglaterra aconteceu no ano 866, com a tomada da cidade de York, a maior cidade anglo-saxã do período. Com essa nova vitória, uma nova leva de vikings chegou à Grã-Bretanha para colonizar a ilha.
Muito do que se sabe dessas incursões são de fontes inglesas, e até por isso os vikings foram chamados de bárbaros do norte, ou até mesmo de grande exército pagão, fazendo uma referência à sua religiosidade. Por mais que existam fontes por parte dos ingleses mostrando como foi o ataque viking, se analisarmos o mesmo acontecimento a partir da perspectiva dos nórdicos, existem alguns problemas. Um deles é a respeito da natureza das fontes históricas. Muitas fontes são literárias e envolve tanto questões mitológicas quanto históricas. Isso não necessariamente invalida a fonte, só mostra que lidar com a Idade Média exige a necessidade de mais atenção. A partir das fontes disponíveis, sabemos que os exércitos vikings que invadiram as Ilhas Britânicas tinham entre 1.000 a 5.000 guerreiros, que entre os anos 865 a 878 d.C. fizeram uma série de investidas nas ilhas, dominando uma boa parte da região. Dos reinos que existiam na Inglaterra, os vikings dominaram a Nortúmbria e colocaram um rei próprio nessa região. Mais ao sul, o grande reino de York passou a ser chamado de Jorvik, em referência ao idioma nórdico. Em 876, um dos líderes nórdicos ordenou que as terras inglesas fossem divididas entre os vikings que estavam migrando para aquela região. Historiadores apontam que a motivação dessas migrações em massa era um período de seca e escassez de terras na Escandinávia, motivando a procura de terras férteis em outras regiões. Essa informação vai de encontro com o estereótipo criado de guerreiros ferozes. Os vikings eram um povo sedentário e que vivia da agricultura. Uma vez que conquistaram boa parte da Inglaterra nos anos seguintes, os vikings se voltaram para outras regiões do norte da Europa. Em 871, os vikings viajaram para o rio Sena para tentar atacar Paris. Usando técnicas que já tinham sido usadas na Inglaterra, eles cercaram a cidade, onde a ocuparam por 2 anos. Depois de muitas batalhas e negociações com o rei francês Carlos o Simples, ficou acordado que os vikings abandonariam Paris, mas receberiam em troca uma boa compensação financeira, além da permissão de pilhar as cidades no caminho de volta. O mais importante dessa negociação foi o fato de terem recebido terras a oeste da França. O rei Carlos permitiu que o viking Rollo se estabelecesse na Normandia, região ao norte da França. Os vikings receberam terras férteis para protegerem a região contra a invasão de outros povos, inclusive de invasões de próprios vikings. A partir dessa negociação, foi criado o Ducado da Normandia, comandado pelos vikings, mas que devia obediência ao rei francês. Quem vivia ali era conhecido como normando, uma palavra em francês que significa homem do norte, uma referência aos vikings. Na Normandia, os vikings se converteram ao cristianismo e tiveram uma integração cultural com o francês muito intensa, transformando até o idioma falado na região. Historicamente, a Normandia tem uma ascendência nórdica de vikings vindo da Dinamarca e da Noruega. No ano de 1066, o duque da Normandia, chamado Guilherme, decide entrar na disputa pelo trono inglês. Guilherme da Normandia vence uma série de batalhas derrotando o rei Haroldo, o líder inglês. Essas disputas aconteceram porque o último rei viking a governar a Inglaterra foi Canuto II o Grande, que faleceu no ano 1035. Dali em diante, as divisões e disputas pelo trono inglês cresceram muito. Nesse contexto, Guilherme é coroado como rei da Inglaterra e recebe o nome de Guilherme o Conquistador, e é o principal responsável pela unificação da Normandia e da Inglaterra. O ano de 763, marcado pela primeira invasão viking na Inglaterra até 1066, conquista normanda da Inglaterra, marca a chamada Era Viking, período em que os vikings mais avançaram a sua expansão. Ao conquistarem diversas partes da Europa, os vikings são conhecidos como a origem de diversos povos e países que surgiram em seguida. Pesquisas recentes a respeito da diversidade genética pela Europa mostra genes nórdicos em uma grande parcela das populações nativas. Isso implica que, ao contrário do que se acreditava, os vikings se espalharam pelo continente não apenas pela força das armas, mas também como colonizadores, ocupando regiões, fundando reinos, cultivando as terras e se misturando com as populações locais. Países como Irlanda, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, França, Alemanha, Rússia e Ucrânia têm origem viking. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them.
Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla Al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla Al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Durante esse período de expansão, a sociedade viking foi se assentando e, em seguida, conseguiu reunir condições para se organizar. Por isso, podemos estudar os vikings a partir de 3 grupos sociais. Os Thralls pertenciam à classe mais baixa. Eram escravizados que serviam às demais camadas sociais. A escravidão era praticada em toda a Escandinávia e é considerada um dos principais motivadores dos ataques vikings em outras terras. Os escravizados vikings representavam 1/4 da sociedade nórdica. Eram usados em trabalhos pesados e chegavam a essa condição por dívidas e como prisioneiros de guerra. Filhos de Thralls já nasciam escravos, mas existia a chance de ascenderem socialmente. Ao que tudo indica, a compra da liberdade também era algo possível. A segunda camada social era a dos Khals, formados por camponeses livres que tinham posse de terras. Existiam 2 divisões entre os Khals. Primeiro, a quantidade de terras que cada um possui, e segundo, profissionais liberais que também estavam nessa categoria, como por exemplo, construtores de barcos. O topo da sociedade viking era formada pelos Jarls, ou Earl, considerados a aristocracia viking, que era formada por chefes dos clãs. Os Jarls eram os principais proprietários, tanto das terras quanto dos itens importantes, como barcos. As mulheres tinham mais liberdade na cultura viking do que em muitas outras. Elas podiam herdar propriedades, escolher onde e como viver, se quisessem ficar solteiras, e poderiam representar a si mesmas em questões jurídicas. As mulheres também poderiam ter os seus próprios empreendimentos, como cervejarias, tavernas, lojas e fazendas. Elas eram as profetisas da deusa Freya, ou do deus Odin, e interpretavam as mensagens dos deuses para o povo. Não existiam líderes religiosos masculinos. Os casamentos eram arranjados pelos homens do clã, e uma mulher não podia escolher o seu próprio companheiro. O vestido e as joias das mulheres eram semelhantes aos dos homens de sua classe social, e nenhum dos gêneros usavam brincos, que eram considerados elementos de raças inferiores. As mulheres eram responsáveis por criar os filhos e cuidar da casa, mas tanto os homens quanto as mulheres preparavam as refeições para a família. No seu tempo livre, os vikings praticavam esportes, jogos e festivais bem organizados. Os esportes incluíam combate, luta livre, alpinismo, natação, lançamento de dardo, caça e um espetáculo conhecido como Knattleik, parecido com o hóquei. Seus jogos de tabuleiro incluíam dados, jogos de estratégias parecidos com o xadrez e, claro, o próprio xadrez. A maioria dos vikings era agricultor, mas também havia ferreiros, comerciantes e outras atividades manuais. Por mais que exista uma imagem dos vikings como pessoas sujas, eles prestavam muita atenção na higiene e na aparência. Eles trançavam os cabelos, estavam bem arrumados e usavam mantos finos e joias na forma de colares, braceletes e pulseiras. A limpeza não era apenas um sinal de riquezas e status, mas também tinha um significado religioso. Os vikings faziam a questão de sempre manter as unhas dos pés e das mãos curtas, por causa da sua crença do Ragnarok, o fim do mundo viking, uma vez que as unhas grandes atrapalham a construção do navio Naglfar, que era uma das formas de sobrevivência do fim do mundo. Entre os vikings, as crianças faziam a mesma função dos seus pais, e por isso a expectativa de vida para muitas delas era pequena. Eles já eram considerados adultos aos 10 anos de idade, e as meninas aprenderiam tarefas domésticas, como cozinhar, tecer e limpar. As meninas também aprendiam questões financeiras para administrar um pequeno vilarejo.
Os meninos aprendiam a plantar, cuidar da casa e dos animais e como negociar com os seus compradores. Em famílias muito grandes, os meninos poderiam ser enviados para outras famílias para ajudarem nas tarefas domésticas. Crianças ricas aprendiam a ler runas, principal forma de escrita dos vikings. As runas eram usadas nos cultos das divindades vikings. Entre os vikings também existiam artistas, que trabalhavam construindo joias e até mesmo projetando navios. Os vikings usavam roupas de linho e lã, peles de animais eram usadas dentro de casa como cobertores, e o couro era usado em sapatos e cintos. Além de peixes pequenos, os vikings comiam também baleias e focas. Eles faziam pães, queijo, colhiam frutas silvestres e cereais. As carnes que conseguiam nas caças eram salgadas para preservação ou até mesmo defumadas. O mel era o adoçante mais comum, base do conhecido hidromel, uma bebida muito comum entre os vikings. Os vikings eram excelentes construtores de barcos e navios. Os barcos pequenos eram movidos por remos, podendo ser usados em longas distâncias. Os navios vikings eram usados tanto para guerra quanto para comércio com outros povos. Pessoal, eu já quero falar mais sobre outras características da cultura viking e como que eles acabaram sendo destruídos e integrados a outros povos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre cultura pop, escravidão, mitologia, deuses e destruição. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Nunca antes houve um terror na Grã-Bretanha como agora pela raça pagã. Esses bárbaros derramaram o sangue dos santos ao redor do altar e pisotearam os corpos dos santos no templo de Deus como esterco nas ruas. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas em 793 d.C. pelo estudioso Alcuin de York, durante o ataque dos vikings na ilha. Como eu expliquei no início do episódio, uma parte importante da trajetória dos vikings é o seu expansionismo na Inglaterra. Porém, essa não foi a única região que eles chegaram. Na verdade, hoje existem provas de que eles estiveram na América. Até a década de 1960, a chegada dos vikings na América era tratado como algo simplesmente lendário. De acordo com algumas lendas nórdicas, um viking chamado Leif Erikson liderou uma expedição marítima partindo da Groenlândia em direção ao oeste. Nesse momento, o oeste era um sinônimo para o desconhecido. Essa aventura é narrada em duas fontes escritas chamadas Saga de Érico o Vermelho e Saga dos Groenlandeses. Em ambos os documentos temos o protagonismo de personagens diferentes. Na Saga de Érico, Leif Erikson foi o primeiro homem a chegar na América, enquanto na Saga dos Groenlandeses, o navegador Bjarne Heyolfsson foi o primeiro a chegar nesse continente. Por mais que existam essas duas versões, a mais aceita é aquela que é mais comum nas tradições orais, e é sobre Leif Erikson chegando na América. A primeira conquista viking na América aconteceu por volta do ano 982, chegando na atual Groenlândia. A colonização foi feita em dois movimentos diferentes, criando dois povoados. De acordo com alguns achados arqueológicos encontrados mais tarde, é provável que aproximadamente 5.000 pessoas tenham se fixado na Groenlândia. Porém, os vikings não pararam por aí, e o relato épico acompanhou a trajetória do desbravamento de novas regiões. Por mais que essa narrativa pareça contar a história de um herói, a lenda nórdica não tratava Leif dessa maneira. Por volta do século X, Leif Erikson foi expulso do território da atual Islândia e mandado de forma compulsória para a Groenlândia. Lá, ele construiu uma pequena fazenda para poder trabalhar e pôde construir a sua família. Leif teria ouvido boatos de outros marinheiros que existia terras a oeste, e ele criou uma expedição com os seus filhos.
Depois de vários problemas no caminho por conta do oceano desconhecido, esse viking finalmente conseguiu chegar a uma nova terra. Leif chegou onde hoje fica o Canadá e batizou o território de Vinland. Em 1960, um casal chamado Anne Stein e Helge Ingstad finalmente encontrou as provas materiais de que os vikings, de fato, colonizaram parte da América do Norte. Eles descobriram no Canadá os vestígios onde, em seguida, deram o nome de Sítio Arqueológico Lance Ox Meadows, onde até hoje existem pesquisas envolvendo a busca de mais informações sobre a ocupação viking na América. O que os arqueólogos descobriram foi que as construções nórdicas na América eram simples, geralmente construídas por turfas, materiais orgânicos sólidos o suficiente para servir como habitação. Essas construções eram feitas em grupos, formando pequenas comunidades. Além disso, os arqueólogos encontraram uma espécie de casa de ferreiro, mostrando que na América também construíram armas através da metalurgia. Existia uma estrutura minimamente complexa, pois os estudiosos também encontraram um mecanismo para a água ser canalizada. O fator determinante para apontar que esse sítio arqueológico de fato pertencia aos vikings foi a descoberta de alguns itens que eram originários da Groenlândia e da Islândia, mostrando que existia um movimento dessas regiões até a chegada na América do Norte. Esse sítio, localizado no Canadá, é de frente para o mar e até hoje é rico em recursos marinhos, indicando mais uma vez que essa pode ter sido uma área escolhida pelos vikings por conta da geografia privilegiada para quem já domina os mares. É provável que esse não seja o único sítio arqueológico que mostra a presença viking na América, mas novos estudos ainda estão sendo feitos. Apesar disso, existiu um intenso contato entre os povos vikings com os nativos americanos. Quando os vikings chegaram na América, eles se encontraram com um povo que eles chamavam de Skraeling, mas hoje sabemos que se tratava dos povos Inuit, que viviam no extremo norte da América. Esses encontros com povos da América, ou com os que viviam na Inglaterra, servem para colocar em oposição formas completamente distintas de pensar frente a frente. A própria visão que os vikings tinham do mundo e da religião evidencia isso. O que chamamos de mitologia nórdica tem relação com dois tipos de fontes: as fontes orais, que tratam da tradição dos povos da Escandinávia, e algumas fontes escritas, que documentaram algumas histórias que antes ficavam apenas na oralidade. Essas tradições orais da Escandinávia começaram a ser registradas por volta do século XII e XIII d.C., e duas das fontes mais conhecidas desse período são a Edda em prosa e a Edda em verso. Sem dúvidas, esses são os principais livros que tratam a respeito da mitologia nórdica. A Edda em prosa, conhecida também como Edda em Snorri, foi escrita por um historiador, poeta e político islandês chamado Snorri Sturluson, no século XIII. Esse livro é um registro escrito de todas as lendas que já circulavam nas tradições orais. A Edda em prosa é um livro que pode ser dividido em 3 partes principais. A Gylfaginning, que é a parte em que a criação do mundo é narrada, junto com os deuses nórdicos, fala dos relacionamentos que essas divindades têm até a chegada do Ragnarok, que seria uma espécie de fim do mundo. A segunda parte desse livro se chama Skaldskaparmal e faz um registro poético das ações dos deuses. E por fim, o livro termina com o Hatatal, que é uma seção escrita pelo próprio Snorri Sturluson, onde ele faz um apanhado mais técnico a respeito das características dos poemas nórdicos. De acordo com a mitologia nórdica, no início dos tempos, só existia o vazio primordial, chamado de Ginnungagap. A única coisa que existia nesse vazio era o gelo. Essa relação entre o vazio e o gelo é quebrada quando o fogo entra na história, e através do encontro do gelo e do fogo, um ser primordial surge. Esse ser passa a ser chamado de Ymir, e é um gigante que foi gerado a partir do vapor que condensou do gelo após o encontro com o fogo. Ymir era a única criatura no universo, mas tinha a capacidade de se reproduzir sozinho, e assim ele começou a dar vida a outros gigantes, que em seguida foram conhecidos como seus filhos. Esses gigantes são chamados de Frost Giants, os gigantes de gelo. 2 desses gigantes de gelo, chamados de Bor e Bestla, se reproduziram e tiveram 3 filhos, Odin, Vili e Ve. Essa nova família queria ser mais poderosa do que o próprio Ymir, e por isso se juntaram e traçaram um plano para matar o gigante primordial. A família venceu o gigante e o matou sem misericórdia.
Odin e os seus irmãos usaram o corpo do gigante para criar 9 mundos. Entre esses mundos que foram criados, o mais importante é Asgard. Esse é o reino dos deuses, onde as divindades nórdicas habitam e se relacionam no palácio de Valhalla. Além de Asgard, um outro mundo muito importante é Jotunheim, o reino dos gigantes, criaturas poderosas que são inimigos dos deuses. Os deuses vikings também se relacionam e se apaixonam. No caso de Odin, ele teve relações com Fjordin, que gerou Thor, um nome bem conhecido por conta dos filmes de super-heróis. A única descrição que a Edda em prosa faz do Thor é a respeito da sua barba ruiva e de ser uma divindade ligada à guerra. Thor vai ser a segunda figura importante dentro dessa mitologia, ficando atrás apenas do seu pai, Odin. Mas como que um povo com tantas conquistas e influência praticamente deixou de existir? Uma das explicações mais aceitas pelos historiadores a respeito do fim dos vikings é a cristianização desse povo. Após a conquista da Inglaterra pela Normandia em 1066, os vikings se fixaram na Escandinávia e formaram 3 reinos, Noruega, Dinamarca e Suécia. Se antes os vikings viviam em grandes clãs, ao formarem reinos, eles alteraram a forma de fazer política. Sem as invasões em territórios estrangeiros, esses 3 reinos se viram em disputas internas, o que acabou enfraquecendo a região. Quando os ingleses se unificam, eles tentam cristianizar a Escandinávia. E essa religião acaba sendo bastante aceita pelos reinos, e a fé nórdica passa a ser considerada pagã pelos próprios nórdicos. Na questão religiosa, uma vez que o cristianismo é adotado, antigos costumes deixam de ser praticados, fazendo com que alguns aspectos culturais sejam perdidos. Além disso, também existe a troca cultural com todos os outros povos que os vikings tiveram contato. Troca cultural necessariamente indica uma perda de um certo grau de hábitos antigos. A escrita dos vikings era com runas, símbolos escritos em pedras, sendo usados até o período da cristianização, que misturou as culturas e provocou alterações. Nessas misturas, muitos elementos da cultura cristã passaram para os vikings, mas algumas tradições e ideias da religião dos vikings passaram também para os cristãos, colaborando para a aceitação do cristianismo pelos vikings. Um exemplo dessa cristianização dos vikings é a santificação da festa da deusa Eostre. Essa deusa seria uma das esposas de Odin, e os seus símbolos são coelhos e ovos, que originou os nomes da Páscoa no inglês e no alemão, que é Easter em inglês e Ostern em alemão, vindo de uma variação do seu nome, Ostera. Apesar dessa fragmentação cultural dos vikings, esse povo se manteve vivo no imaginário popular. Porém, é bem interessante como boa parte dessa realidade se deu a partir de uma série de estereótipos que foram criados sobre eles. O primeiro aspecto do estereótipo a respeito dos escandinavos é o seu equipamento de guerra. No imaginário moderno, a palavra viking já é associada a guerreiros usando capacetes com enormes chifres nas laterais. Porém, isso não existiu. De acordo com os arqueólogos, os vikings não usavam esse tipo de material. Nem mesmo durante a Idade Média, os vikings eram representados dessa maneira na visão de outros povos. O estereótipo surgiu com força no século XX, a partir do trabalho do artista Dick Brown, que foi o responsável pela criação de um dos maiores sucessos das tirinhas nos Estados Unidos, Hagar. Esse personagem é um viking barbudo, gordo e beberrão, que, como todos os seus conterrâneos nórdicos, vive de saques, pilhagens e no mundo medieval. Assim como seu filho Hamlet, sua esposa Helga e o seu cachorro Snert, Hagar porta um elmo com grandes chifres. Isso nos mostra que, mesmo tendo existido há muitos séculos, os vikings permanecem vivos em diversas culturas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Mitologia Nórdica. O segundo se chama Batalha de Hastings. E o terceiro se chama 7 Reinos da Inglaterra. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história dos vikings, estamos falando dos povos escandinavos, que entre os séculos 8 e 9 se destacaram pelas suas expedições de comércio, exploração e conquistas na Europa. Vindos da atual Dinamarca, Noruega e Suécia, os vikings eram ótimos navegadores, utilizando embarcações rápidas para cruzar mares e rios. Inicialmente conhecidos pelos seus ataques violentos, como o saque ao mosteiro de Lindisfarne na Inglaterra em 793, eles expandiram as suas incursões para regiões como a França, Irlanda, Rússia e até mesmo a América do Norte, onde chegaram por volta do ano 1000.
Além das pilhagens, muitos vikings se estabeleceram em terras estrangeiras, fundando colônias e se integrando às populações locais. A sociedade viking era organizada em clãs e baseada na agricultura, pesca e comércio. Sua religião incluía deuses como Odin, Thor e Loki. Mesmo sendo muito temidos, eles também conseguiram se misturar com outros povos e culturas, fazendo com que esse elemento fosse responsável também pelo seu declínio. Esse enfraquecimento aconteceu à medida que os reinos escandinavos se cristianizaram, e a resistência europeia contra eles se fortaleceu. Os vikings são um ótimo exemplo de como a cultura pop cria uma imagem que nem sempre condiz com o que a história é factual, abrindo um debate sobre até que ponto essas obras são confiáveis, principalmente em filmes da Segunda Guerra Mundial, como O Resgate do Soldado Ryan, que acaba criando um senso comum que não corresponde com a realidade, sobretudo na supervalorização do dia D enquanto estratégia militar durante a Segunda Guerra. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!